Então, aproveitar que vocês já estão aqui, boa noite a todos. Os slides já estão disponíveis ali no Ava, então quem quiser pode baixar já. E eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Fiquem à vontade para tirar alguma dúvida que tenham no meio, pode tanto perguntar no chat, quanto abrir o microfone e perguntar também, tá bom? Vocês fiquem bem à vontade, que aquilo que vocês não entenderem, estou aqui para estar auxiliando vocês, tá bom? Eu estava comentando que se por acaso tiver um chiado no fundo, assim, vocês me avisam, que eu desligo a minha câmera, tá bom? E dali a gente fica só com os slides, assim evita que fique aquele barulhinho durante todo o período da aula, tá bom? Eu vou compartilhar o slide, então. Primeiro, vamos só lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula anterior. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Enquanto isso, os colegas estão entrando, né? E depois essa aula também vai estar disponibilizada para vocês no Ava também. Então, vocês vão ter o link para poder ter acesso, se quiser ver de novo, tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para ter acesso por lá também, tá bom? Então, vou colocar aqui a tela cheia. Só, então, lembrando um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, que foi bastante conteúdo, eu sei que é bastante termos, né? Então, a gente vai conversando e o que vocês tiverem de dúvidas, vocês ficam à vontade para me perguntar. Então, a gente viu a parte da introdução sobre o que é topografia. Lembre que topo vem de lugar e o graphem de descrever. Então, a topografia, que é a nossa disciplina, ela vem com esse intuito de descrever os locais que existem. Ele estuda as características naturais, artificiais, da superfície do terreno. O objetivo é sempre coletar a maior parte de dados que for disponível, então a gente poder indicar se é uma área de preservação ou se é uma área que tem muita vegetação que você pode ou não remover. Também indicar se tem recursos hídricos naquela área, se aquela área vai precisar de um aterro ou vai precisar fazer um corte, né? Então, dependendo do tipo da topografia do local, então a gente já sabe de antemão até uns gastos a mais que vai ter com o preparo do solo. Então, às vezes, querem saber se aquela área, por exemplo, ela vai ser agricultável, se ela é adequada para isso. Então, também um topógrafo vai até lá para verificar as condições do ambiente. Então, de qualquer maneira, sempre a gente vai estar associando essa palavra de topografia como a ciência que estuda e descreve um determinado local. Então, essa é a definição mais básica. Mas também a gente pode chamar como um conjunto de princípios, métodos, aparelhos, convenções para determinar dimensão, contorno e posição daquela porçãozinha específica da Terra. Lembra que a gente não fala da superfície terrestre como um todo, mas a gente vai escolhendo partes menores para descrever, porque se a gente falasse de uma descrição mais ampla, teria que levar em consideração a curvatura terrestre. Mas quando a gente vai fazer alguns estudos em campo, no primeiro momento, escolhe-se então pequenas porções para que você possa desconsiderar essa curvatura da superfície da Terra. Então, considerar aquela parte como plana. Então, a gente viu as atividades do topógrafo. Logo no início da obra, vocês vão ter um topógrafo trabalhando junto com vocês, nessa equipe multidisciplinar. Às vezes, vocês mesmos vão acompanhar eles, então, nessa parte do levantamento topográfico, para verificar qual é o tipo de todos vão lá, para poder delimitar aonde que vão ser, então, as áreas, por exemplo. Aonde que onde vai sendo realizada. Deixa eu só verificar aqui, que parece que deu uma... Não sei se alguém queria entrar. Não, tudo bem? Para evitar efeito. Então, tá, jóia. Deixa eu ver aqui se alguém escreveu no chat. Eu escutei um barulhinho, eu achei que alguém estava pedindo para entrar. Não, beleza. Então, como eu estava comentando com vocês, vão até a obra, então, essa equipe multidisciplinar, geógrafos, topógrafos, vão também. Essa área você não pode construir nada, tem que cortar as vegetações daquele lado de lá, porque aqui tem espécies que não pode, por exemplo, né? Então, vão
Fazer também as demarcações dos loteamentos. Essa parte é muito importante, porque não é só dividir a terra ali por igual. Tem que lembrar que, por exemplo, em loteamentos onde vão ser construídos residenciais, vai ter a área do clube, a área de lazer, tem as residências propriamente ditas, mas também tem as vias aonde vão ser colocadas tubulações de saneamento. Então, tubulações de água, de esgoto e da drenagem pluvial. Um trabalho muito mais importante do topógrafo, que eu também verifico nessa condição, é que eles vão verificar a necessidade ou não da terraplenagem. Lembra que a gente fez um desenho do morro e do vale? Lembrando que na área de vale a gente tem que colocar mais terra, e em áreas de morro a gente tem que fazer o corte para deixar então a área mais plana possível. Essa marcação da rede de água e de esgoto que a gente comentou, além da parte de projeto, execução de estradas, obras de engenharia maiores, como pontes, viadutos, túneis, tudo isso tem que estar bem delimitado pelo topógrafo. Então ele vai falar, olha, essa ponte ela vai sair de uma montanha para outra, ou qual que é determinada altitude dessas duas regiões. Ou os túneis vão ter que fazer a terraplenagem, vai ter que cortar determinada área ali. Então também é muito importante a gente estar sabendo de antemão as condições que são as condições terrestres dessa topografia que eu vou estar executando obras naquele local. Ele também aplica a topografia na locação das obras, então é escolher aonde que seria o melhor local. Às vezes o comprador, ele quer construir um loteamento, ele quer construir um residencial lá. Mas ele, por exemplo, já sabe se ele vai ou não gastar mais ou menos com aquele determinado terreno. Então ele também já vai preparado para isso, para saber como que ele vai, então, escolher essa área ou outra de acordo com os custos que vão vir dessa construção também. Então, os trabalhos de terraplenagem, o monitoramento das estruturas, lembrem que, né, das outras disciplinas que a gente vê, que de acordo com a estrutura, de acordo com o empreendimento que você vai estar criando, tem que verificar se você vai conseguir cavar bem a fundo, se não vai encontrar o lençol freático, não tem recursos hídricos próximos que vão atrapalhar, que vão fazer com que o seu solo não fique tão firme. Então, todas essas condições têm que ser analisadas também para manter tanta segurança quanto uma estrutura de qualidade para o seu planejamento. Então, a gente também vê a topografia na parte do planejamento urbano e dentro da irrigação e da drenagem, justamente porque não se vão construir, por exemplo, residências logo num vale vindo de uma descida, por exemplo, muito alta, porque já sabe que a água da chuva, eventos pluviais vão diretamente escoar para aquelas casas. Ou se realmente vai ser construído casas naquela determinada região, já sabe-se então que vão ter que gastar e também, como a gente diz, fazer um investimento na drenagem, evitando que essa água pluvial, essa água da chuva, então entre nas residências. Então também é importante para isso, além das questões do reflorestamento. Então, a nossa topografia, ela trabalha com medidas angulares e lineares. A gente viu um pouquinho dos ângulos na aula passada, hoje a gente vai ver também um pouquinho mais, né? E lembrem que a gente vai ver essas condições de ângulos, desníveis, distâncias, esse é um dos principais pontos ali da topografia. Com essas medidas, a gente pode calcular área, volume e assim por diante. Além disso, a gente pode fazer as plantas, os mapas, que vão então trazer a caracterização até mesmo mais visível do seu empreendimento. Sabe que, por exemplo, se você for criar um determinado condomínio, tudo, um dos carros-chefes é eles receberem, né, o layout de como que é a obra, onde que vai ser as residências, estacionamento, se vai ter um espaço de lazer ou não, churrasqueiras e assim. Então, isso também facilita a criação tanto de mapas para você poder fazer depois uma venda daquele determinado empreendimento, mas também para as plantas, para que as pessoas então consigam, os trabalhadores, saber exatamente quais são os pontos onde eles vão estar construindo, né, as porções específicas para isso. Então a gente viu que a nossa topografia ela ainda pode ser dividida em mais 3 aspectos. A gente vai aprender todas elas, né, um pouquinho, como a primeira que é topometria. Lembra que era geometria? Geometria era o cálculo, né, das fórmulas. Topometria também entra os cálculos. Você vai aprender as medidas, as distâncias,
qual que é a diferença entre nível, o ângulo. Vamos ver a parte da planimetria, isso, então, plano é o plano horizontal, altimetria, de altura, é o plano vertical, e também a junção das duas, que é a plane-altimetria. Essa é uma das questões assim que a gente mais vai estar estudando, a gente vai ter algumas aulas específicas para isso. Lembrando, então, que a gente estuda o plano horizontal em 2 eixos, que a gente chama de bidimensional, o eixo X e o Y, e a altimetria já considera a altura. Então, daí a gente já vai ver em caráter 3D, tridimensional, e você pode também estar associando tanto a parte plana quanto com a altura, e daí a gente faz esse chamado da plane-altimetria, que ela é mais ampla. Depois, a gente vai ver a parte também da topologia. Ela já fala um pouquinho mais sobre a forma do relevo, como que vai ser essa representação no mapa. Então, de acordo com os pontos do GPS, vocês vão fazendo as coordenadas e indicando as alturas no eixo X, Y e Z para poder montar os mapas depois. Então, essa parte também é bem interessante para você criar, então, e estar estudando e indicando quais são as formas do relevo presente naqueles pontos. E por último, a taquiometria, que já são os levantamentos dos pontos do terreno, é você ir lá em loco mesmo, é programado um dia, ou vai a equipe multidisciplinar, já vão todos junto caminhando com o GPS para ir marcando naquele momento mesmo, e já vai fazendo o levantamento dos pontos. Então, não é algo assim que você apenas vai pesquisar no Google, ter uma ideia. Não, você vai realmente até o local, vai fazer esse levantamento para poder obter as curvas de nível. As curvas de nível, elas conseguem também te indicar qual que é o declive e qual que seria o possível caminho que as águas pluviais vão estar escoando. Então, é importante também nesse ponto. A gente tem a representação, então, da planimetria, bidimensional, o plano. Vocês podem ver aqui que nessa questão aqui, o único aspecto que importa é onde que está a indústria, aonde está a área verde, aonde estão as vias, né, as rodovias, se tem alguma linha ferroviária também, pode ser marcado. Então, aqui a gente apenas vê nesse eixo X e Y, por isso é plano, planimetria. Agora, se eu levar em consideração se é uma área montanhosa ou não, eu já tenho essa segunda representação, que é chamada de altimetria, que vai fazer a representação vertical de um ponto com relação à superfície referência. Então, a gente consegue representar o relevo. Aqui a gente já tem, então, essas curvas de níveis. Lembre que a gente comentou que quanto mais próximas, mais íngreme é aquele terreno, e quanto mais distanciadas, menos íngreme. Então, ele não é tão inclinado assim. Então, as nossas etapas, o que a gente viu? Primeiro, tomar a decisão. Qual que é o terreno que eu vou escolher? Depois, ir a campo e fazer essa aquisição de todos os dados que eu tenho, fazer as medições, gravar os dados, igual a gente comentou, não ver só uma vez, que às vezes passam algumas falhas no meio do caminho, então é importante ou 2 anotam ao mesmo tempo, ou você faz a medição mais de uma vez, para garantir, então, que seus dados estão seguros, né? Igual a gente falou, precisos e acurados. Vamos ver daqui a pouquinho também o que eram esses termos que a gente já aprendeu na aula passada, mas é bom relembrar. Depois, então, que você já fez todos os pontos, levantamentos, é possível, então, ir até o escritório e fazer os cálculos de processamento. Então, com essas coordenadas, a gente já sabe qual é a área, o volume, onde que tem pontos mais altos ou mais baixos naquele terreno, e assim partir para a parte do mapeamento ou representação. Em alguns casos, quando já chega na parte de realmente fazer o mapa, são contratados os geógrafos para trabalhar com essa parte, né? Então, o topógrafo ele até levanta, faz também alguns mapas, sim, mas dependendo da sua equipe multidisciplinar, lá na empresa onde eu trabalhava, essa parte de realmente fazer o mapeamento propriamente dito, daí já era passado como uma responsabilidade para o geógrafo. Mas o topógrafo também tem todas as condições para fazer, ainda mais porque ele foi a campo, ele verificou quais são as condições, então facilitou muito para ele até saber como realmente era aquela área. Ele viu, então foi ele que consegue até mesmo demonstrar a representação do que foi visto naquele ponto. E por último, então, a gente tem a locação, que é a indicação de onde que vai ser construída determinada área.
Tá joia? Então, agora vamos lembrar como que é feita um pouco essa parte da representação da planimetria. Como o próprio nome diz, então é plano 2D. Eu vou ficar batendo nessa ênfase para vocês lembrarem. São termos assim que aos pouquinhos você de tanto ouvir vai acostumando mesmo o ouvido. Então, plano, planimetria bidimensional. E quando a gente fala de altimetria, altura, daí já seria então o aspecto 3D. Então, nesse ponto da planimetria, quando eu quero representar as áreas, elas servem muito mais para terrenos, como caso de loteamentos, áreas onde a gente vai colocar tubulações do saneamento, da água, do esgoto, da drenagem. Ela é mais interessante nesses pontos, né, visto que normalmente os pontos onde eles são inseridos são um pouco mais planos, então não deve-se, né, não seria necessário colocar a altimetria nesse ponto também. Então, você consegue representar alguns contornos. Então, a gente tem alguns elementos que eles podem ser representados em dimensões menores, né? E com isso, então, eu consigo fazer a definição de qual seria o ponto, então, mais convencional. Quero fazer o desenho de uma quadra, né? Eu quero fazer o loteamento naquele ponto, mas eu vou ter que fazer um mapa indicando quais são as vias ao derredor que passam. Então, a gente tem que pedir autorização para o DENIT, quero construir nessa área, vou precisar fazer uma abertura por esse caminho. O pessoal, por exemplo, vai sair da BR ou vai sair daquela rua e vai entrar para determinado loteamento, aquele conjunto residencial, por exemplo, que eu quero construir. Então, dali eu tenho que também estar indicando isso. O que eu vou fazer de melhoria nesse caminho para as pessoas terem acesso ao meio também. Então, essas representações são importantes e todas elas devem estar marcadas no mapa. Então, a gente tem agora a representação da altimetria, que já leva em consideração a altura. Primeiro, a gente tem aqui os pontos cotados, que eles servem, então, nesse primeiro momento, para realmente fazer os enquadramentos, indicar quais são as vias que a gente tem no meio, mas mais voltado realmente para a parte da altura, do relevo, seria a curva de nível e o perfil transversal, como vocês podem ver aqui na figura. Então, ela pode ser feito vários cortes de acordo com as alturas que estão sendo verificadas, e também é possível fazer um mapa, então, quando a gente tem duas áreas mais montanhosas, e fazer essa representação colocando no papel mesmo determinada altura que foi cotada e colocando no mapa essas curvas de níveis que elas trazem no perfil transversal. Então, primeiro, os pontos cotados são projeções do terreno, tem a representação ao lado, pode ser dividido pelas suas cotas ou altitudes. Se for em área residencial, área urbana, é muito importante para ver a questão da drenagem, evitar inundações, evitar com que haja agravamento de que se houver algum rompimento de tubulação de esgoto possa também entrar em alguma residência. Então, todos esses pontos são importantes de serem cotados. Então, esses cruzamentos, todos esses pontinhos que vocês vão vendo aqui, esses pretinhos, eles vão, por exemplo, mostrando as quadras e as divisões da onde que tenho vias passando no ponto. A outra é a curva de nível. Elas são definidas, então, como linhas que vão se unir entre si quando elas têm a mesma altitude. Então, aqui, todas elas, ó, D, E e F, todas elas têm altura de 54. A C e a D, 53, está nesse plano. Depois a B e a H, 52, que está aqui, e 51, o A e a letra I. Então, você veja que cada uma delas vai representar. Se a letra A e a letra I, ambas têm uma altura de 51 metros, então, quando a gente faz essa curva de nível, ambas vão estar no mesmo contorno. É importante lembrar, porque também já caíram em algumas questões do Enem e do ENAD, comentando situações se era verdadeiro ou falso, que a curva de nível podia uma cruzar a outra. Isso é falso, né? Vocês podem notar que elas não se cruzam em momento nenhum. Então, é importante a gente ter esse conhecimento prévio de que, então, elas não se cruzam. Elas podem ficar bem próximas, porém, não se cruzam. Quanto mais próxima, então, significa que estão mais íngremes, o terreno é mais inclinado, e quanto mais afastadas, então, menos inclinado é aquele meu terreno. E aqui a gente tem o perfil transversal, que são cortes, então, feitos na vertical, e onde a gente também vai indicando
como que é as alturas desse terreno. Então, anotem aqui que a gente vai cortando, ó, em várias partes esses 2 morrinhos e vai marcando depois no mapa, ó, o ponto B está marcado nessa curva de nível, o C vem aqui fazendo. Então, depois que você vai montando cada um desses pontos nessa curva de nível, então a gente já sabe, por exemplo, que esses 2 pontos aqui que estão na mesma linha vão estar na mesma curva de nível depois, porque eles têm a mesma altitude. Então, qual é a questão? Pontos com a mesma altitude estão dentro da mesma curva de nível, tá bom? Então, eu posso representar assim, abaixo como curva de nível, ou assim mesmo como um perfil transversal, que facilita, né, para quem às vezes não é da área, consegue ver melhor como que é o relevo daquele determinado terreno. Então, deixa eu só ver se mais alguém vai entrar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu comentei com vocês, podem escrever ali no chat do lado, eu fico sempre atenta para ver se alguém fizer alguma pergunta, tá bom? Ou também pode abrir o microfone, quiser falar alguma coisa, trazer alguma consideração, vocês podem ficar à vontade também, tá bom? Então, agora, vamos lembrar o que a gente comentou sobre a superfície de referência. Quando a gente está calculando determinada área, a gente sempre vai falar tá bom, mas você está falando dessa altura, de qual ponto de referência? Ela pode ser da superfície terrestre, mas a superfície terrestre, vocês podem ver que ela não é, né, plana, ela não é circunferencial, ela tem altos e baixos, então, normalmente ela não é a mais utilizada, mas para isso foi então calculada outros tipos de níveis de superfície que podem ser utilizadas, porque elas estão um pouco mais controladas, vamos dizer assim, elas já estão um pouco mais estabilizadas. Então, a geoide é aquela que, se vocês quiserem depois anotar no cantinho, leva em consideração o nível médio dos mares. Então, ele já tem uma característica um pouco mais de lembrar uma circunferência, mas quem realmente tem a característica de ser bem circunferencial é a elipsoide, que está aqui nessa figura em verde, que é baseada em modelos matemáticos de aproximação para conseguir fazer o mais próximo possível. Então, dentro dessas nossas superfícies, a geoide, ela leva em consideração o campo gravimétrico da Terra, então é baseado no nível médio dos mares. A gente sabe que o mar não fica mais alto ou mais baixo, mas ele tem uma condição de ter uma superfície mais equipotencial, então por isso ele é levado em consideração no geoide. Também ele faz toda a circunferência da Terra, sem interrupção, passando por todos os continentes. E o outro, que a gente também pode estar utilizando como referência de superfície, é a elipsoide. Então, esse nome elipsoide, lembra de elipse, fica um pouco mais claro de pensar assim, poxa, então ela tem mais a ver com cálculos matemáticos, certo? Então, ela é realmente uma figura matemática, foram feitos cálculos em cima delas, ela é a mais próxima do geoide, mas o geoide ainda tem algumas alterações, porém, a elipsoide realmente ela é mais estável, ela é mais curva mesmo, lembrando uma circunferência. E por isso que ela é a mais utilizada como referência nos levantamentos geodésicos. Tá bom? Então, a gente foi a campo, vai fazer as medições, a gente comentou que realmente você pode levar sua caderneta, já existem alguns equipamentos que vocês podem também estar anotando as alturas, coordenadas e distâncias e gravar no próprio aparelho, porém existem situações, né, que todos nós somos humanos e falhos e temos alguns erros de observação. Então, às vezes, aquele resultado ele não vai bater com a realidade. O que pode ter, então, de erro? O primeiro exemplo seriam condições ambientais. Depende da condição do meio ambiente mesmo. Se aquele dia está mais chuvoso, se está mais quente, está tendo muito vento, isso vai fazendo até mesmo a variação no comprimento da trena. Porque de acordo com o material que é utilizado na trena, a gente sabe que calor, ele normalmente tende a expandir um pouco mais e também pode acontecer os casos de tanto ele expandir quanto ele contrair esses materiais. Então, quando isso acontece, vai dar uma variação nessa pequena distância que foi medida. Além disso, a gente também pode falar que existem erros do próprio instrumento mesmo, às vezes o instrumento ele não foi calibrado, não está ajustado,
E para isso, então, tem que arrumar a classificação deles. Normalmente, quando eu estou usando o mesmo instrumento e ele está errado em todos os pontos, você consegue arrumar esse erro de variação entre eles. Mas em condições ambientais, se você mediu um determinado ponto e bateu o vento bem naquele momento, deu uma alteração, e você está medindo depois outro, onde não teve vento de ventos, né? Então, eventos eólicos que a gente fala, então nesse caso eles podem ter uma variação que é um pouquinho mais difícil de você contornar, mas não é impossível. Por isso que é importante, às vezes, ir de novo, mede num outro dia novamente, ou utiliza outro equipamento que já esteja calibrado mesmo, isso facilita com que esses erros de observação diminuam. Às vezes, então, o instrumento está ok, a condição ambiental está boa, mas também temos a falha humana, porque nós também erramos na hora de executar uma medição, está cansado, vai escreve um número que daí nem ele mesmo entende na hora de depois passar limpo, então às vezes pode acontecer situações dessa. Às vezes aquele erro de observação foi porque a pessoa não se atentou tanto na hora de anotar os resultados, então é possível também. Os erros ainda podem ser classificados como grosseiros, sistemáticos ou aleatórios e acidentais. Como o nome mesmo diz, os grosseiros são aqueles que veio da leitura errada na hora da medição. Então, você identificou errado o alvo, pensou que era daquele determinado ponto, não era aquele ponto que era para medir, então, nesse caso, teve uma desatenção do observador, mas também pode ter tido alguma falha no equipamento que causou esse erro assim mais grosseiro de ser analisado. Então, é aquela questão que a gente falou, a pessoa está cansada, na hora de, a pessoa falou para ele, anota aí 157, ele foi lá e inverteu, anotou 175. Enganou na contagem dos lances, então ele foi contar, era para contar 5 lances. Ele foi contando 1, 2, 3, 4, quando olhou para o colega, conversou alguma coisa, ou mexeu no celular, estava em uma, né, se perdeu a atenção, se dispersou um pouquinho, ele pensa, quantos lances eu tinha que ler? Ah, acho que era 5, né, mas acho que eu já li 5. Ele para naquele ponto e mede. Então, ele também errou nessa condição, porque ele também não verificou quantos lances realmente ele tinha que estar medindo. Então, são erros que podem acontecer lá no momento que a gente chama os erros in loco mesmo, os erros mais grosseiros. Depois, a gente tem os erros sistemáticos. Nesse caso, são erros da magnitude do sinal algébrico. Então, são leis que você pode conseguir consertar pelas leis matemáticas, físicas, então como que você faz um cálculo da área, então a base vezes a largura, ou o volume, multiplica-se, né, pela altura também. Então, esses são produzidos e podem ser evitados no caso das visadas iguais. Então, eu estou num ponto, coloco duas visadas iguais e sei realmente quanto que é a distância que tem que dar desses dois pontos aplicando as fórmulas específicas. Então, se teve algum erro ali no meio, eu já consigo verificar qual foi o erro que eu tive. O que causa um erro sistemático? Então, um erro dessa medição. Seria o efeito, por exemplo, da temperatura e pressão na medição no medidor eletrônico de distância. Comentei com vocês, temperatura e pressão, eles interferem, né, naquele seu material, se ele vai expandir ou contrair, e acabam, então, trazendo pequenas variações no momento da medição. Então, vai fazer, no caso, a temperatura muito alta, muito baixa, vai fazer assim eles elevarem, né, ou contraírem alguma trena e ele mede errado. Então, é um erro do sistema, é um erro do equipamento que você, né, tomou todo o cuidado, mas não imaginava que aquela temperatura, a trena ia ficar um pouquinho maior, porque aquele material se expandiu devido à elevada temperatura. O terceiro e último erro, que seria aqueles aleatórios, acidentais, a gente não tem como arrumar, eles, diferente, né, dos outros, né, de poderem ser eliminados, eles continuam presentes, porque foi um erro que você não tem como observar tão rapidamente que teve aquele determinado acidente ali no meio de uma medição. Eles não seguem nenhuma lei, então não é o equipamento que está errado, não é você que apenas inverteu a medição, mas às vezes é um erro que quando você coloca o resultado lá, não consegue entender de onde que ele veio. Então, pode vir da inclinação da baliza na hora de realizar a medida, então você estava com ela bem certinha, reta, mas daí na hora de medir, deu
encurvado. Então, foi um erro que aconteceu, um erro aleatório, um acidente no momento que você não conseguiu medir. Além disso, um erro na pontaria, onde você vai marcar onde que você está querendo calcular a distância, também pode acontecer esse tipo de situação. E lembra, então, vamos pular direto aqui para a figurinha, que a gente aprendeu também sobre a precisão e a acurácia. Lembrando que a precisão é quando as medidas estão juntas, mas a acurácia é quando ele está próximo do verdadeiro. Então, o ideal é que todas as medidas estejam juntas, mais próximas do valor verdadeiro, que então ele estaria preciso e acurado. Quando ele não está preciso, ele fica assim disperso, né? E se ele está longe ainda do resultado verdadeiro, ele também não está acurado. Então, a gente tem aqui essa definição. Precisão. Os valores têm um grau de aderência, estão próximos uns dos outros, e a acurácia, eles são realmente próximos, eles estão ali com aderência ao valor verdadeiro. Então, nesses pontos, realmente, tem que dar 5. Então, ele deu 4,8, 4,9, eles estão próximos. Agora, se deu 1 lá que deu 2, 1 e devia dar 5, já tem um erro maior, então ele não está acurado. Tá bom? Então, essa foi o resuminho da aula anterior, foi bastante conteúdo que a gente aprendeu. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as medições na topografia e vamos relembrar também os equipamentos que a gente pode utilizar. Então, a gente viu lá, para medição, a gente sabe que temos medições lineares e temos medições angulares. As angulares são aquelas que demandam um pouquinho mais de tempo, a gente fez um exercício, mas vamos então lembrar que é importante a gente saber que, por exemplo, a circunferência ela tem os 360 graus, né? E também você pode estar lembrando que esses graus, minutos e segundos você pode estar fazendo a conversão entre eles. Então, 1 grau eu multiplico, ele vale por 60 minutos e 1 minuto vale 60 segundos. Esse do relógio é mais rapidinho, né? Mas do grau para minuto, então é só lembrar que 1 grau equivale a 60 minutos. Se eu quero fazer o caminho inverso, quero retirar de segundos e transformar por minuto, eu divido por 60 e depois de minuto para grau, divido por 60 também. É claro que quem já tem um pouco mais de prática e o seu resultado estava em segundo, eu quero pular direto para grau, então você já divide direto por 3.600, que é 60 e 60. Se não, vai fazendo por partes, né, até pegando a prática, depois futuramente é possível até colocar em algumas planilhas em Excel, que você coloca o valor e ele já calcula, facilita para você também no cálculo. Mas não tenham vergonha de fazer devagar, que isso pelo menos quanto mais devagar a gente faz, maior a tendência da gente acertar. Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês, que a gente comentou que ia fazer alguns exercícios, sobre a soma e a subtração dos ângulos. Então lembre que eu só vou poder fazer a soma e a subtração de acordo com o que eu estou analisando. Então, é grau com grau, minuto com minuto, segundo por segundo. Nesse caso aqui eu não coloquei nenhum segundo, mas então eu sempre vou colocar um abaixo do outro. O grau 30 graus com 20 graus e depois os 20 minutos com 52 minutos. Então, a gente coloca um abaixo do outro. É possível, então, colocar 20 com 52 dá 72, 30 com 20 graus, 50. Tá, joia? Mas o que a gente aprendeu? Que 1 grau equivale a 60 minutos. Então, eu posso retirar esses 60 minutos dos 72 e passar para cá. Então, ele vai ficar com 51 e 12 minutos. Essa daqui seria a resposta mais correta. Então, passou de 60, você vai transformar, então, ele para graus ou para minutos, deixar ele assim o mais simplificado possível. Vamos para mais um exemplo. 28 graus e 41 minutos, mas somando 39 graus e 39 minutos. Do mesmo jeitinho, coloco um abaixo do outro, deu 67 graus e 80 minutos. Então, olha só, passou dos 60 minutos, eu sei que 1 grau equivale a 60 minutos. 80 menos 60 é 20. Então, esse grau eu passo para cá para o 67. Então, vai ficar 68 graus e 20 minutos. Tá bom? Então, eu comentei com vocês que antes da prova, eu entrego para vocês um questionário para vocês irem fazendo também, se preparando para a prova, com o que é possível de estar caindo. E eu vou fazer, então, questões dessas de somatório, subtração,
de medidas angulares, graus, minutos e segundos para vocês terem também e irem praticando. Enquanto isso, aproveita os slides, faz no cantinho, vê se está certo, se consegue entender, vai pegando a forma, né? Nosso próximo que seria 42 graus e 30 minutos, somando, né? Somando não, perdão, aqui a gente está subtraindo, tá? Vamos tirar 20 graus, vamos até arrumar aqui para vocês, e 40 minutos. Então, nessa questão da subtração, a mesma forma, coloco grau embaixo de grau, o minuto debaixo do minuto, só que nesse caso aqui, ó, 30 graus, eu não consigo tirar de 40. Então, é igual a subtração normal. O que a gente faz? Vai ter que emprestar do lado. Esse 42, ele vai então emprestar 1 grau, mas lembre que 1 grau vale 60 minutos. Então, eu não vou colocar aqui 130, né? Não vai colocar umzinho lá, vai transformar ele para 60 minutos. Então, 60 com 30 deu os 90 minutos e o 42 graus se transformou em 41. Agora sim eu consigo fazer minha conta. 90 minutos menos 40 equivale a 50 minutos e 41 menos 20, 21 graus, tá bom? Então, tá abaixo de 60, não vou fazer mais nenhuma alteração, eu fecho o resultado dessa forma, tá bom? Vamos agora para outra continha, que também já aprenderam já desde o ensino médio, é trigonometria, mas faz parte dos cálculos também. Então, a gente tem que lembrar das questões do que era um cateto oposto, o cateto adjacente, a tangente e assim por diante. Então, o primeiro ponto que a gente vai lembrar é o triângulo retângulo, que seria, então, aquele triângulo que eu tenho um ângulo que vale a 90 graus, que é esse ângulo reto. Quando eu tenho, então, um determinado ângulo, eu sempre vou verificar o que ele está oposto a ele. Então, nesse caso, do ângulo alfa, né? O C, a medida de A para B é o meu cateto oposto. E esse outro aqui, o B, que é o de C até A, ele é o meu cateto adjacente. Lembre que a hipotenusa sempre vai ser a que está oposta ao ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui quadradinho, a gente chama ele de ângulo reto. Então, lembrando que tangente é aquela relação de cateto oposto sobre cateto adjacente. Na época de cursinho, a gente já aprendia assim, onde tem gente, tem coca. Então, tenta gravar assim, quem não lembra, fica mais fácil. Então, tem gente, que é tangente, tem coca, cateto oposto, e embaixo, cateto adjacente, tá bom? Esses são só uns macetinhos para facilitar. E além disso, a gente tem aquela clássica que é o cálculo da hipotenusa, onde a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, o cateto oposto e o cateto adjacente, tá bom? Que está aqui representado nessa última forma. Bom, vamos usar isso que a gente acaba usando sim também, porque é importante fazer o cálculo dessas distâncias da medida. Depois ele vai te perguntar a área daquele determinado terreno. Se ele for um terreno triangular, eu vou ter que também recorrer a essas formas. Eu consigo achar o ângulo e vou calcular aquela determinada distância. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, ele caiu no Cefet, que ele fala assim, sobre um observador na margem do rio, ele vê o topo da torre a uma margem segundo grau de 56 minutos. Então, se ele estava aqui no ponto C, ele viu a torre lá, nesse grau de 56 graus, né? Afastando-se mais um pouquinho, então, ele, ó, de C andou lá para D, ele se afastou 20 metros, o observador foi olhar a torre de novo, só que agora o ângulo estava em 35 graus, tá bom? Daí ele pergunta, calcule a largura do rio. E que então seria essa distância da torre que ele estava vendo até o ponto C. Esse é o Dzinho que eu quero calcular. Então, note aqui que a gente tem um triângulo, certo? E ele é um triângulo retângulo. Aqui está o meu ângulo reto de 90 graus. Eu tenho aqui, então, a minha hipotenusa, que é toda essa distância, mas também tenho aqui esses 56 graus, né? Um cateto oposto e o Dzinho que eu quero descobrir um cateto adjacente. Então, opa, cateto oposto, cateto adjacente, e eu tenho o ângulo, eu já posso recorrer, então, ao cálculo da tangente. E nesse outro ponto também, eu tenho o meu cateto oposto, né, a altura da torre, tenho aqui a minha distância, qual que é esse cateto? Então, temos o cateto oposto, aqui é a hipotenusa, e desse outro lado,
o cateto adjacente, falando que ele tem essa distância de 20 metros. Então, como que a gente vai lembrar? Um dos principais pontos, que sempre é dado, faz parte dos dados das questões, ele lembrou lá que a tangente de 35 graus, desse triângulo aqui da areia, ele vale a 0,70, e a tangente de 56 graus, que é aqui no mar, onde ele estava, vale a 1,48. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, a tangente de 56, então, tangente tem coca, cateto oposto, que é a altura, e essa distância D que eu quero descobrir, sobre D. Eu ainda não tenho essa distância aqui da altura, então eu ponho H divididos por D é igual a tangente de 56 que ele te deu, que é 1,48. Então, a gente já sabe que a altura vale 1,48 vezes D. Como que eu vou descobrir? Eu tenho duas variáveis e só um número. Aí a gente recorre a outra medição que ele fez, que agora é a tangente de 35. A tangente de 35, o cateto oposto é também a altura, certo? Porém, o cateto adjacente, ele vai estar essa distância D e 20, então seria D mais 20. A tangente de 35, a gente já tem dos dados que ele vale a 0,70, então eu faço a divisão aqui, levando para um lado a multiplicação do D mais 20 vezes o 0,70. Então você faz cálculos matemáticos mesmo, e com isso descobre-se que a altura é 0,7 vezes essa distância. Depois é só você pegar. Então, se eu tenho ali que a minha altura equivale a 1,48D do exercício anterior, só faz uma substituição, você tem duas equações e duas variáveis. Então, dali entramos na matemática básica de fazer essa conversão. Então, o H é 1,48D, o resto eu continuo, faço a multiplicação distributiva, então aqui é 0,7 vezes D, depois 0,7 vezes o 20, que dá 14, deixo que tem letras, né, no mesmo número. Então, temos 1,48D, passa para o outro lado, menos 0,7D, igual a 14. Temos 0,78D igual a 14. Deixa o D desse lado, passa o 0,78 que estava multiplicando, dividindo. E o meu resultado deu, então, que essa distância é 17,9 metros. Então, vejam, com cálculos trigonométricos, conseguimos calcular a distância. Nesse caso, você levou em consideração a altura que era determinado terreno e qual que era a distância que você estava calculando. Mas para isso foi importante a gente saber a medida angular. Por isso que então algum dos equipamentos utilizados pelo topógrafo, ele vai calcular os ângulos também, porque ele facilita, então, através dos ângulos, eu posso calcular as distâncias. Tá bom? Então, depois, agora, se eu não tenho um triângulo retângulo, o meu triângulo, ele é um triângulo qualquer, ele não tem, então, aquele ângulo de 90 graus, eu faço a lei dos senos, então, é a distância A sobre o seno do ângulo a distância B sobre o seno do B e o C divididos pelo seno do C. Né? E também a lei dos cossenos, então, vocês devem lembrar lá da trigonometria. Não se preocupe que formulário a gente entrega na prova também, né? Mas a gente tem que A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2BC cosseno do A, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo de como que pode vir esse tipo de exercício para a gente. Então, um topógrafo, a partir do ponto A e B, então, olha só, ele viu que o ponto A, aqui de baixo, até o B tem 20 metros. Realizou medidas dos ângulos horizontais, as duas balizas colocadas lá em D e em C. E ele está te pedindo para que calcule qual é essa distância de D até C. Então, aqui temos, no primeiro momento, que a soma, então, de todos os ângulos num triângulo, ele tem que dar 180. Então, essa é a minha primeira preocupação, né? Que eu tenho que me lembrar que a soma tem que dar 180. No primeiro triângulo, ABD, então ABD, esse triângulo aqui, a gente pode fazer a lei dos senos. A gente tem que o B vale 30 graus, o A vale 60 com 40, então ele vale 100. Então a gente consegue calcular esse ângulo D, fazendo a lei dos senos. Então a gente faz essa divisão, né? A distância sobre o seno, então aqui 20 é a distância sobre o seno de 50, e depois AD
essa distância vai ser o seno do 30. Com isso, a gente conseguiu calcular o AD. Mas não é o que ele pediu para você o DC. Mas a gente consegue, então, a partir desse dado, calcular o próximo. Agora, a gente vai levar em consideração o triângulo ABC, desse aqui maiorzinho. Então, também, a partir da lei dos senos, a gente consegue verificar que a gente tem, então, um ângulo de 20 graus, né, em C é igual à divisão do seno de 25, então a gente tem aqui, ó, aqui é 85, então para lá é 25 para fechar 180 graus, e a distância, então, de A a C é o seno de 145, que vai ser 30 com esses 85. Logo, a distância de A até C, esse daqui, vale 42,89. Nota que ele colocou valores que vêm da calculadora mesmo, valores que vêm assim, com várias casas decimais depois. Por último, agora, para conseguir calcular o triângulo, né, do A, C e D, agora sim a gente vai conseguir calcular o D e C, lembrando que, então, essa distância, na lei dos cossenos ao quadrado, é igual ao AD ao quadrado mais o AC ao quadrado, menos 2 vezes o AD e o AC e o cosseno do ângulo que eu tenho ali, 60 graus. E aí sim fechou o resultado em 38. Então esse a gente vai fazer em sala de aula, porque no computador fica assim visível da gente entender, mas vocês dão uma olhadinha nesse exercício também, e aí na sala de aula a gente consegue fazer mais a fundo, assim, mostrando o desenho no quadro para a gente calcular como que é feito, então, cálculo das distâncias a partir de um triângulo qualquer, onde ele não tem, então, um ângulo de 90 graus, tá bom? Daqui, então, agora a gente entra na parte dos mapas. Então, eu fui lá no local, fiz as medições, os ângulos, consigo calcular e desenhar os mapas. Então, para isso, eu preciso de uma escala que seja adequada. Lembre sempre que vai ser, então, o desenho, né? O valor acima do meu desenho e abaixo o valor real. As minhas escalas podem ser numéricas, então é quando tem número apenas, 1 por 10 mil, 1 por 250 mil, 1 por 7 milhões. Então, a gente consegue fazer escalas numéricas, mas também, quando a gente tem um gráfico, é possível fazer o desenho nessa forma como a gente tem aqui do lado direito. Então, 0 a 100 a 200 tem esses intervalinhos que você consegue calcular dessa forma. Então, lembrando, a escala ela sempre vai ser a distância do desenho sobre a distância real do denominador. Lembre que quando o meu denominador é grande, essa primeira parte aqui, se o meu número é muito grande aqui, a minha escala é inversamente proporcional. Então, denominador grande, a escala fica pequena. E se o meu denominador, essa parte de baixo, ela é pequena, a minha escala é grande. Então, essa vai ser o nosso cálculo para lembrar se essa escala é pequena ou grande. Lembrando, então, que a escolha da escala vai depender do que eu estou querendo representar, se é um terreno urbano, um edifício, loteamento, uma propriedade rural, então já é um pouco maior. Eu já vou ter que, então, fazer uma escala que vai ser um pouco mais detalhada. Plantas cadastrais da cidade, cartas do município, então cada uma delas vai tendo escalas representativas dessa forma. Quanto maior o denominador, a escala é menor. Então, para os mapas, essa escala fica pequenininha. Em compensação, terrenos urbanos, eu tenho aqui um denominador baixinho, 50 apenas, perto dos 10 milhões que estava aqui embaixo. Então, 50 é pequeno, então a minha escala aqui para terreno urbano é grande. Então, aqui, ó, qual das duas escalas é a maior? De 1 para 1 milhão ou 1 para 1000? Essa é a primeira pergunta. É só lembrar do denominador. Lembra? Denominador grande, escala pequena. E denominador pequeno, escala grande. Então, qual que deles é maior? 1 para 1000. Próxima pergunta. Qual das escalas é menor? Então, lembre-se, aqui minha escala, meu número é pequeno, minha escala é grande. E se meu denominador é grande, minha escala é grande. Então, eu tenho aqui, minha escala é pequena, né? Então, denominadores grandes, escalas pequenas. Sempre são inversamente proporcionais. Olha o segundo termo e dali você consegue fazer essa inversibilidade. Então, se a gente tem escala pequena, menor, logo vai ser um denominador grande que eu vou estar utilizando. Então, também é 1 para 1000. A resposta das duas é 1 para 1000 desse comparativo. Agora, a gente vai fazer um exercício que fala sobre
a utilização da escala para o cálculo também de uma distância. Então, ele pergunta o comprimento do rio, sabendo que a escala do desenho é de 1 para 18 mil, e o rio foi representado por uma distância de 17,5 centímetros de comprimento. Então, eu faço a escala, que é de E, que é 1 para 18 mil, né? E faço que, então, ele é igual à minha distância, que é o meu Dzinho, de 17,5. Lembra que a escala sempre vai ser o D do desenho sobre o D real. Então, 1 sobre 18 mil é igual ao desenho sobre o D real. Nisso também é só fazer cálculos básicos de matemática. Você vai passar, então, esse 18 mil para lá multiplicando e passa o D para o outro lado. Então, 17,5 vezes 18 mil equivale a 315 mil centímetros, que lembra que a gente tira esses centímetros, duas casas decimais tem metros. Então, se ele está te perguntando o comprimento do rio, é 3.150. Também aproveito para indicar, assim, faça esse exercício, né? Tem a apresentação para vocês já disponível no AVA, então pegue um caderno, faz do ladinho, vai se acostumando com esse cálculo. Então, a escala é a distância do desenho sobre a distância real, ele te deu a distância no desenho, te deu a escala, você consegue, então, fazer esse cálculo matemático, e assim descobre o comprimento do rio. Um outro exemplo, eu tenho um mapa também, topográfico, e um dos lados da poligonal representado no desenho é 65 centímetros. Daí ele falou que a escala é de 1 para 2 mil e perguntou quanto que é no terreno. Mesma situação, eu tenho a distância do Dzinho, que é o pequenininho, eu quero calcular o Dzão, que é a distância real. Então, da mesma forma, então a escala é 1 para 2 mil e o meu Dzinho sobre o meu Dzão. Eu passo o Dzão multiplicando 1, que dá D, e os 2 mil multiplicando 65 centímetros, que deu 130 mil centímetros, tiro 2 zeros, igual a 1.300 metros, tá bom? Então, esses são os cálculos básicos, é só lembrar mesmo aonde que coloca a distância do desenho, aonde que coloca a distância real, que vocês conseguem calcular tranquilo esse tipo de pergunta com escalas e distâncias. Agora vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu dos equipamentos topográficos. É importante que a gente lembre que existem os mais variados equipamentos, né, também chamados de instrumentos, que vai depender da finalidade e a precisão que eu quero. Então, se eu quero uma precisão bem firme, bem forte, grande, eu vou ter que usar equipamentos mais caros para isso também. Então, vai variar minha finalidade, vai variar a precisão e também o poder aquisitivo. Nem sempre eu posso querer algo bem preciso, mas aquele equipamento está muito caro e eu não tenho condição de comprar. Então, é importante a gente pesar na balança o que deve ser feito, qual que é realmente essa finalidade, para eu escolher o instrumento topográfico de melhor condição para atender o que eu preciso. Se eu vou fazer medida de distância, o mais básico que o pessoal usa é também as pernas, os passos. Pelo tanto que ele caminha, ele consegue ver os lances que vai andando. Também posso fazer distância pelos metros, utilizar trena, fita. Essa fita de diferentes materiais, aço, fibra, plástico, não importa. O teodólito, distanciômetro eletrônico também e a estação total facilitam para calcular distâncias. Agora, se eu quero calcular diferença de níveis, aí eu já uso nível de mangueira, o taqueômetro, teodólito e o nível topográfico. E se eu quero fazer a medida de ângulos horizontais, para isso eu vou recorrer a bússolas, teodólito e estação total. Então, tem gente que fala teodólito, teodolito, cada hora vocês vão me ver falando de uma forma assim, porque depende do topógrafo que a gente está trabalhando, eles vão utilizando assim, tá bom? A função dele é um equipamento onde a gente faz as medidas, então, das leituras angulares, vocês podem ver ele aqui, verticais e horizontais com bastante precisão. O nível topográfico, no nosso lado direito, ou o nível óptico, ele é o equipamento que ele é instalado para nivelar e fazer as leituras das alturas com uma mira bem posicionada. E aqui a gente tem o que é a mira.
Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como calcular essa mira, ver as distâncias, então também eu recomendo que vocês depois baixem os slides para conseguir ir medindo essas alturas ali na mira, porque você vai ver pelo equipamento, mas na hora que você ver, você vai ter que saber ler esse tipo de mira, né? Se ele tá assim, é mais fácil de ver. Ah, tá 6, aqui tá no 6,5, aqui tá no 7, então você calcula. Agora, quando ele tá nessa forma, com esses ezinhos, parecem ezinhos, né? Ezinhos invertidos ou não, a gente vai aprender hoje como é feito essa medição. Então, as miras são réguas graduadas de 0 a 4 metros que são usadas nesse nivelamento geométrico. Tem que ser posicionados na vertical, sobre um ponto que eu estou querendo ler, é o ponto visado para minha leitura de altura, levando em consideração o chão e o plano horizontal. Então, eu faço essa visada com o meu nível óptico e consigo medir qual que é aquela altura do ponto em questão. Outro instrumento topográfico que nós temos, a estação total. Como o nome diz, ela é incrível, né? O instrumento ela faz leitura angulares e das distâncias e também faz o armazenamento interno. Então, você consegue já fazer a medição, já grava os resultados, facilita bastante. A gente também pode estar utilizando o GNSS, que são sistemas para calcular a distância a partir dos sinais dos satélites, que são os GPS. Então, a gente também viu que vamos aprender bem um pouco mais a fundo, mas isso já mais para o final do semestre, a gente vai ver aprender bastante sobre o GPS, sobre a questão dos satélites, como que são feitas essas leituras. E por último, a estádia, que é o equipamento para medir a distância entre dois pontos em taquiometria. Aqui a gente tem ainda, que é um instrumento topográfico, as balizas topográficas ou as estacas. Então, a primeira figurinha aqui no nosso lado esquerdo, a gente tem as balizas, são utilizados, né, esses bastões. Tem uma bolha de nivelamento acima para fazer a verticalização da mesma, é usada para o alinhamento. Então, lembra que eu comentei com vocês? A bolinha tem que estar bem centralizada, indicando que realmente está alinhada. E temos as estacas, né, de madeiras, normalmente elas ficam pintadinhas ou só os pedacinhos de madeira, depende da obra, da construtora. Mas você tem essas estacas que a sua principal função é estar fazendo as marcações de distâncias equidistantes, ou seja, com a mesma distância entre elas. Vocês podem, então, normalmente estarem colocando essas estacas de 20 em 20 metros, que é o mais comum nas obras, mas é claro que vai depender do que foi acordado. Além disso, a gente tem alguns instrumentos auxiliares que vêm justamente para colaborar com o que a gente está analisando. Então, tem o tripé, para você conseguir colocar o nível óptico aqui em cima. Temos as balizas, os piquetes, as miras. Aqui a gente tem nível de cantoneira e também a caderneta do campo que eu comentei com vocês. Nem sempre você tem um equipamento sofisticado que você vai conseguir gravar, né, marcar os resultados. Então, nesse caso, você recorre ao velho papelzinho, deixa anotado lá. Essas cadernetas, temos cadernetas topográficas mesmo, que você consegue, então, ter diretamente separadinho, ele vai fazendo um papelzinho quadriculado, como os caderninhos de matemática, você vai fazendo a separação do que você está calculando dos ângulos, por exemplo, faz um espaço para os ângulos, para os minutos, para os segundos, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, agora a gente vai entrar na questão das medições lineares e angulares da topografia. Então, a gente já viu um pouquinho sobre as medições, a gente pode ter distâncias lineares de um ponto para outro, mas também vimos que a gente pode fazer as medidas das questões angulares. Então, os pontos, a gente consegue ver com os ângulos qual que seria uma distância através daqueles cálculos, fazendo a tangente, fazendo a lei dos senos, as leis dos cossenos, e assim sucessivamente. A gente vai adequando com os dados que temos para calcular as distâncias. Então, para a medição das distâncias, a gente pode fazer ela de duas formas, diretas ou indiretas, como o próprio nome diz. Direto, o resultado está ali na hora, você fez, já está pronto. Agora, medidas indiretas são aquelas que vão demandar um pouquinho mais de tempo, porque você vai ter que ir fazer esse cálculo adicional para poder descobrir qual que é essa distância. Então, a medida direta ocorre quando é determinada a partir da comparação de uma grandeza padrão, então em metros, quilômetros, eu consigo verificar.
E ela pode ser utilizada por trenas, piquetes e balizas. Piquetes e balizas, né? Em distâncias grandes, a gente tem questão de ter erros maiores, né? São distâncias mais longas. Quando a distância é pequena, você consegue controlar, vai medindo de novo. Agora, quando a distância vai ficando cada vez maior, vai havendo um acréscimo de possíveis erros a cada lance que você está medindo. E nas medidas indiretas, nisso a gente vai ter que fazer os cálculos adicionais. Então, como definição, medição direta é aquela que é determinada a partir da comparação de uma grandeza, então metros, quilômetros, hectares, e a medida indireta é aquela que vai acontecer com a utilização de modelos matemáticos previamente conhecidos, onde você vai fazer conta mesmo e vai conseguir calcular a distância. Então, igual a gente viu, a gente precisou usar lei dos senos, lei dos cossenos, a lei do triângulo retângulo, tangente, hipotenusa, teve que fazer também umas continhas ali para calcular a distância. Então, essa seria, no caso, uma medição indireta. Agora, se eu fosse com a trena lá e medisse, rapidinho eu já consigo verificar aquela altura, aquela determinada distância. Quando que isso acontece, por exemplo? É quando eu quero estimar, o exemplo, a altura de uma montanha, né? Se fosse uma distância assim central, né? Se eu quero ver a minha distância da minha casa até o estacionamento, eu vou lá fazendo essa distância horizontal. Agora, quando é uma montanha, nesse caso, normalmente as medições são indiretas, porque eu faço cálculos aproximados dessa área onde há um sombreamento, e daí eu consigo fazer através leis dos senos, cossenos, hipotenusas e tangentes, eu faço o cálculo da altura da montanha, por exemplo. Então, na medida direta, nessa medição direta, a gente pode usar as trenas, elas são utilizadas durante a medição de uma distância comum, né? Normalmente, vai calcular os móveis planejados da casa, vai com a trena. Quero ver se a minha TV vai dar no rack. Trena de novo. Vamos colocar uma cama lá, quer ver se a distância vai dar no quarto ou não. Utiliza a trena. A trena está no dia a dia, a gente já faz esse uso para medição das distâncias normalmente. Você pode utilizar isso como acessórios ainda, os piquetes, estacas, testemunhas, balizas e os níveis de cantoneira. Então, você coloca, por exemplo, aqui os piquetes ou as estacas testemunhas e consegue verificar a distância entre eles com a trena. Além disso, então, a gente tem os piquetes, propriamente dito, eles são necessários para marcar previamente onde que você está querendo medir, e eles são, então, normalmente fabricados em madeira, eles estão marcadinhos na parte superior, lembra da outra foto que a gente tinha lá, ele vermelhinho, branco, amarelo, então ele pode estar pintado. Ele tem um comprimento de 15 a 30 centímetros de comprimento, né, 3 a 5 centímetros de diâmetro, ele é cravado no solo, e a gente tem a estaca testemunha, então, para fazer esse cálculo da distância. Além disso, eu posso usar as balizas. Como vocês podem ver na foto abaixo, são utilizadas também para manter o alinhamento na medição entre os pontos. Nesse caso aqui, a gente pode usar de madeira ou ferro arredondado, terminadas em pontas guarnecidas de ferro. Olhem aqui a pontinha dela, parece um lápis, né? Mas ela é de ferro. E essa ponta, que ela é guarnecida de ferro, é justamente para que você possa estancar ela no solo e manter a estabilidade. Então, ela vai ficar ereta certinho. Ela vai de 3 a 5 centímetros de diâmetro, um comprimento de 2 metros, e o diâmetro pode variar também de 16 a 20 milímetros. Elas são pintadas normalmente com cores que vão dar um contraste, então branco, vermelho, mas também pode ser branco com preto também. Aqui da foto está branco com vermelho, né? Mas elas são importantes de estarem pintadas assim para que você consiga ver elas a alguma distância. Então, você consegue visualizar ela mais fácil. E aqui a gente tem o nível de cantoneira. Lembra que eu comentei com vocês sobre o nível daquela bolinha de ar fica bem centralizada, indicando que realmente está estável, que está centralizado certinho. Então, aqui, ó, ela é em forma de cantoneira, é dotado de uma bolha circular que permite assegurar, né, a baliza numa posição vertical e você ver se ele está alinhado ou não. Então, esse pontinho aqui de água, né, ele vai ter que estar bem centralizado dentro desse outro círculo que a gente tem aqui no meio. Quando ele está bem ali, significa que ele está reto, está estável, você pode fazer a medição que ele é confiável. Se você
Deu uma respirada, andou um pouquinho para o lado, essa bolinha já sai do local. Daí você vai tentar lá arrumar de novo, centralizou, beleza, agora mede, né? E daí, depois que mediu, respira, se mexe tudo, mas na hora que está equilibrada, tenta evitar e sempre cuidando para que não saia. A bolinha saiu do local, o resultado já não dá, não é tão confiável, porque ele muda na questão disso. Então, o que tem que tomar de cuidado com relação a essa medição direta? A minha qualidade vai depender de vários pontos, para saber se a minha medição foi boa ou não. Então, vai depender de quais são os acessórios que eu estou usando, se eu estou tomando cuidado durante a operação. Então, como eu comentei com vocês, se eu estou mantendo esse alinhamento, se realmente o nível da cantoneira está bem ali centralizado, ou se eu andei um pouquinho, isso interfere na qualidade do meu resultado. Se a minha trena realmente está horizontal, ou se ela faz aquela barriguinha, se ela começou a fazer barriguinha, ela já não está medindo corretamente a distância. Então, você tem que escolher uma distância menor, onde a tua trena realmente vai ficar reta. É importante ver a questão também da tensão nas extremidades, e também a gente pode fazer assim essa representação, onde a gente tem aqui, por exemplo, olha, uma trena, onde ele está medindo, a princípio ela está bem retinha, e você consegue fazer então esse cálculo, por exemplo, do desnível. Olha aqui que tem uma montanha, ela deu uma inclinada para baixo. Então, é verificado se realmente ele está bem reto, para você poder fazer esse medido de desnível. Ele pode ser feito em um lance único, então é uma medida apenas, é de A até B direto, né, no plano horizontal, mas quando a distância é muito grande, eu vou dividir em mais lances, normalmente de 20 em 20 metros. Então, olha aqui que a gente tem esses lances, né, de 20 em 20 metros, eu vou colocando então as minhas balizas para poder fazer essa medição. Então, ao invés de medir direto de A para B, eu vou lá de 20, 20, só que chegando no final nem sempre tem 20, então aqui o último ele pode ser um valor mais quebrado, né? Então vai dar 20, 20, 20, 20, né? 40, 80, mais 8, 35, fechando uma distância horizontal de 88,35 metros. Com isso, então, eu vou calculando essas distâncias de ponto em ponto. Elas são importantes justamente porque evita que a tua trena ela fique desregulada e você apresente um resultado que não é confiável. Então tá aqui, ó, a minha trena reta, como ela deveria estar, mas se a distância está muito longa, ela começa a fazer essa curvinha, né? Como se fosse uma barriguinha que vai trazendo, então, um erro, que a gente chama erro de catenária, falta da verticalidade da baliza, e também um erro relativo ao comprimento da trena. Então, tudo isso interfere no teu resultado. Agora vamos ver a questão das medições indiretas, né? Até então era tudo direto, se colocou a trena, já teve os resultados, mas a gente tem também a possibilidade de ter as medições indiretas, que são aquelas onde a gente precisa utilizar cálculos e modelos matemáticos para ter os resultados para serem conhecidos. Então, é preciso fazer essas contas com as medidas que você vai calculando. Então, para isso, a gente tem a taquiometria ou estadimetria, que essas observações são realizadas pelos teodolitos e realiza-se a medição do ângulo vertical ou do ângulo zenital. Então, olhem só, a gente tem aqui o horizontal, certo? Aqui está o meu equipamento, na vertical está em cima do tripé. A gente tem aqui o ângulo, né? A linha do horizonte, que a gente chama, e a gente tem aqui essa linha vertical, que é o zênite, certo? Então, a gente consegue fazer esses cálculos. Zenital, que é do zênite, dessa linha vertical até o meu horizonte, ou também eu posso ter o meu cálculo do meu ângulo vertical, que é a respeito do horizonte. Então, vai depender do que eu estou vendo. Se é do zênite até a distância, zenital. Se é do horizonte, é o meu ângulo vertical. Mas também tem o nadir, né? Aqui para cima é o zênite, para baixo é o nadir. Se eu vim a partir dele medir determinada distância, ângulo nadiral. Mas a gente vai focar mais no vertical e no zenital. Então, vertical é com relação à linha do horizonte. E quando eu falo com relação ao zênite, é o meu ângulo zenital. Então, as miras estadimétricas, elas são réguas graduadas centimetricamente, tem os espaços brancos e pretos e que vão estar correspondendo aos centímetros.
Então, lembra que eu comentei com vocês vão ter essas réguas na hora da medição, e daí tem que saber calcular como que ela é feita. Normalmente, então, ela tem essas linhas pretas e brancas, lembra como se fosse um piano, né? Mas normalmente também pode estar na leitura com branco e vermelho. Então, durante a leitura, é importante a gente lembrar de alguns pontos. Então, quando ela tiver uma bolinha só, ou número 1, é para 1 metro, 2 bolinhas, 2 metros, e 3 bolinhas, 3 metros. Olha só aqui. Aqui ele tá 1, 2, 3, 3 metros, 3 bolinhas, tá vendo? Então, vamos ver aqui. Nosso ponto, ó, uma bolinha tem 1 metro, então, a partir do 9, então, ó, 900, 1,900 metros, e aqui eu tenho 1 metro. A partir daqui para cima, ele já começa com 2 metros. Então, daí ele, em vez de fazer bolinha, ele podia colocar 2 bolinhas aqui ou colocar o algarismo arábico, tá bom? Então, eu peço para vocês darem uma atenção especial nessa régua, né, de medição de distância. Então, lembrando que cada um desses risquinhos, ele vai te auxiliar para criar, então, se ele é de 9, 9,5, como que é o cálculo dele? Aqui é 9, né? Daí aqui 9, 10, andou um pouquinho, 9, 12, 1,92, 1,93, 1,94, 1,95. Tá vendo que cada um desses risquinhos, ele é um númerozinho depois do 9. Então, eu tenho 1,9, daqui na linha onde ele estava é 0, 1,90, daí ele começa 1,91, lá em cima 1,92, aqui 1,93, 1,94, e aqui chegou no 1,95, né? 1,96 e depois 1,97. Nota que ele está entre esses dois, ó, entre 1,96 e 1,97, por isso que ele vale a 1,966. Isso aqui é prática também. Então, vocês vão se acostumando, a gente pode fazer alguns exercícios desses para vocês irem calculando qual que é a distância, tá? Mas o mais importante é lembrar disso, que quando tem uma bolinha já parte de 1 metro, e o 9, então, é o meu segundo número depois da vírgula que eu vou calculando assim sucessivamente. Depois a gente vai ver a questão de outras formas de medidas indiretas das distâncias, que é usando, então, a taquiometria e a estadiometria. Ela vai verificar o ângulo zenital e o ângulo vertical. Então, lembre lá, o zênite, que é a parte vertical, e o ângulo vertical, que é com relação ao horizonte. Então, eu consigo fazer essa distância entre eles. Temos algumas equações específicas para cada um deles. Então, quando eu quero fazer a distância inclinada ou a distância horizontal, então, DI é para distância inclinada, onde eu vou ter a minha leitura superior menos a leitura inferior, né? Onde eu tenho essa medição entre elas, e o seno de Z. Z é o ângulo zenital, e o meu K, ele sempre vai estar no valor de 100. Isso facilita na hora do cálculo. E para minha distância horizontal, DH, eu também faço o produto, né? Entre a leitura superior e menos a leitura inferior, o meu K, que vale 100, e o meu seno do Z, que é o ângulo zenital, né? Ou quando eu quero também utilizar o meu ângulo vertical, nesse caso eu coloco o cosseno. Não se preocupem que olhando assim, meu Deus, é uma fórmula estranha, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns exercícios juntos para facilitar o entendimento, tá bom? Então, hoje é mais para saber que existe a possibilidade de fazer medições e que para isso a gente vai ter que fazer cálculos. Então, quando a gente não tem o resultado rapidamente, a gente vai ter que fazer algum cálculo, a gente diz então que vai ter que fazer essa medição indireta, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Usando a estadiometria com o teodólito, colocando no ponto P, visou uma mirada junto a um prédio e fizemos as seguintes leituras. Então tem a leitura superior, a leitura média e a leitura inferior, 3,548, a média 1,644 e a inferior 0,740. Daí depois, ele colocou lá que o meu ângulo alfa é menos 2 graus 34 minutos e 15 segundos, e o meu beta, meu ângulo é de 3 graus 28 minutos e 58 segundos. Primeiro ele pediu
qual que é a distância horizontal entre o teodólito e o prédio. Então, ele quer que você faça essa distância horizontal. Então, vamos lembrar aqui que distância horizontal, ele vem da fórmula do G, que é a leitura superior menos a inferior, vezes o K, que é 100, e o cosseno ao quadrado do meu ângulo vertical. Então, a gente tem aqui no ladinho esquerdo, vocês podem ver, DH, a distância horizontal, vai ser essa variação entre a leitura superior menos a inferior, então a superior é o S, 3548 menos a inferior, 0,740, tá bom? Daí multiplica por K, que ele é 100, e o cosseno do ângulo vertical, que já foi dado ali, que é o cosseno de menos 2 graus, 34 minutos e 15 segundos elevado ao quadrado. Essa continha, vocês fazem depois na calculadora também, tem que fechar em 280 metros e 230,235, tá bom? Então, é assim que normalmente vai cair na prova. Tem as leituras já feitas, vocês apenas têm que fazer a aplicação na fórmula, né? Então, lembrando que a leitura superior menos a inferior, multiplico por 100 e o cosseno do ângulo que foi ali anotado. Agora, outra forma que a gente também pode estar fazendo a medição das distâncias é através das medições eletrônicas. E para isso a gente pode usar, por exemplo, um distanciômetro, onde ele faz o quê? Ele emite uma luz, você pode ver aqui em vermelho, ele vai caminhando até o prisma e depois ele retorna para o distanciômetro. O tempo em que essa luz vai até o prisma e ele retorna, ele consegue calcular essa distância, então, do distanciômetro até o prisma. É interessante também que também pode ser utilizado, né? Mas para isso tem que ter o distanciômetro. Depois a gente tem a questão que existem, né? Os ângulos horizontais e os ângulos verticais. Então, dependendo do que você está analisando, o ângulo horizontal, ele é formado por dois planos verticais, né? Então, temos dois planos verticais, esse é o meu ângulo horizontal, ele vai conter as direções do ponto ocupado e dos pontos visados. Ele sempre é medido na horizontal, né? Pela qual o teodólito deve estar nivelado, ou seja, ele tem que estar vermelhinho. Ele tem que estar retinho, né? De maneira estável. Também tem o meu ângulo vertical, que ele vai estar levando em consideração a minha distância do plano horizontal. Então, olha só, eu tenho um ângulo vertical do horizonte para cima e também do horizonte para baixo. Esse ângulo vertical pode ser positivo, como pode ser negativo, né? Ele vai variar, então, de 0 a 90 até chegar no zênite, mas também pode ir para baixo, como de 0 a menos 90. Então, esse é o valor do meu ângulo vertical. Lembrando que a soma entre o zênite e o vertical tem que dar 90. Então, o ângulo formado entre o zenital, ele pode levar em consideração a partir do zênite quanto que ele vai estar variando. Do 0, quando ele não sai do lugar, até chegar lá embaixo no 180. Então, o somatório dos dois tem que dar 90. Lembre que o vertical aqui, se ele for para baixo, ele é negativo. Então, a gente também pode verificar medidas angulares, quando a gente tem um aparelho não orientado. Nesse caso, faz a leitura da distância ali de A até B e de A até C, né? Sendo que o ângulo obtido pela diferença é o L1 e o L2. Então, eu quero descobrir esse ângulo. Se eu sei que o L2 é tudo isso e o azulzinho é um pouquinho, essa diferença aqui é o meu alfa que eu quero descobrir. Então, vai ser o L2, que é o L inteiro, menos o L1. Também podemos fazer o aparelho orientado na ré, então você zera o instrumento e faz a leitura para trás, a ré, faz a pontaria na estação de vante. Então, o equipamento está aqui para trás e a gente consegue ver para frente qual que é aquela medição. Agora, se ele está na vante, semelhante do caso anterior, vai ser zerado na vante para você poder calcular esse ângulo. Também acontece as questões de deflexão, onde a gente tem que coincidir a distância da leitura da ré com a vante. A deflexão tem que ser positiva, leitura à direita ou negativa, quando for uma leitura à esquerda, ela vai estar variando de 0 a 180. Então, não se preocupe que quando a gente for fazer os exercícios, vai ficar mais claro para entender essa questão dos valores.
Então, as técnicas de medição das direções horizontais podem ser simples, quando a gente instala o teodólito no ponto A, visa uma estação lá na frente, ponto B, faz a medida direta, né? A gente anota esse ponto, então, da leitura direta em LB, por exemplo, e depois, para C, faz a leitura de LC. Então, os pares conjugados, a gente pode fazer uma leitura direta ou uma leitura indireta, porque você vai fazendo esses cálculos através da diferença entre elas. Então, a gente tem aqui que a leitura direta mais a leitura indireta, divididos por 2, vai somar mais ou menos 90 graus. Então, eu tenho a leitura propriamente dita. Tá bom? A gente também pode ter algumas medições com reiterações. Então, alguns teodólitos chamados reiteradores, eles possuem um parafuso que permite reiterar o limbo, ou seja, deslocar ele independentemente. Então, dependendo da condição, você também pode fazer isso, mas a gente vai focar mais em medições diretas mesmo, né? Aqui a gente tem um exemplo de como pode ser feita a reiteração, né, com o limbo na posição vertical. Então, a gente tem aqui o LA deu 30 e o LB 50, a diferença entre eles, 20. Aqui da mesma situação, se o LA fosse 75 e o meu LB 95, a diferença entre eles também dando 20 graus. É só para a gente ter esse valor. Outro ponto também, se fosse o primeiro em 120, o segundo 140, ele também ia fechar a diferença entre eles em 20 graus. Então, independente do ponto, você vai ter os 20 graus fechados para poder, então, ter essa medição. Também podem ser feitas medidas com repetição, então você fixa num ponto e vai fazendo as medições várias vezes. Então, faz ali o L0 para L1, L1 para L2, L2 para L3, como tem aqui na figurinha, L3 para L4, então você vai fazendo esse procedimento. Para isso, então, o cálculo do ângulo é a leitura, né, feita, então, participa dessa equação, onde x vai ser o número dos giros completos e o n quantas repetições eu fui fazendo de leituras. Então, aqui a gente tem um exemplo, exercício. Dadas essas observações na figura, calcule o ângulo. Então, note só o que a gente tem aqui, ó. A gente tem essas medições do ponto de origem, ele fixou o ponto C e depois ele fixou lá embaixo o ponto D para medição. Então, olha, 358 graus e 12 minutos e 35 graus, 39 minutos. Depois, no ponto 2, 35 e 39, foi para 73,06 e depois de 73,06 para 110 graus e 33 minutos. Então, o LI vai ser o 358,12 e o LF, o 110 graus e 33 minutos. É o do início, eu comecei no 358 e eu fechei no 110. Então, é só a substituição na fórmula também. Então, eu tenho o ângulo LF menos LI, mais o X vezes 360 vezes o N. O X é o número de voltas completas, ele falou que deu um giro só. E quantas vezes ele fez? Olha, em azul, 1, 2, 3. Então, o meu N é quantas vezes eu repeti? 3 vezes. Então, eu faço essa diferença entre eles, deu um ângulo de menos 247 graus e 39 minutos. É aqui que a gente vê na questão das continhas que eu falei para vocês, de fazer diferença entre eles, né, desses ângulos, e daí depois você vai fazer o somatório de 1 vezes 360, que é 360 divididos por 3, fechando o ângulo de 37 graus e 27 minutos. Então, não é difícil, é só você saber qual que seria a minha leitura inicial, minha leitura final, conseguir fazer essa subtração entre os ângulos e colocar na fórmula, tá? Não é uma questão assim muito difícil, complicada, é fácil de você entender e é igual matemática, é a prática que a gente vai fazendo, fica facilitando para a gente conseguir fazer esses cálculos. Agora a gente saiu das distâncias das direções horizontais, né, num plano, agora a gente vai para as medições das direções verticais, como a gente tem, por exemplo, as montanhas e como que a gente faz essa medição. O ângulo, os verticais, eles são afetados quando a vertical do equipamento, apesar de estar centrado, nivelado, não, às vezes não coincide com a vertical da estação. Então, a gente pode usar essa equação abaixo aqui, lembrando do ângulo zenital, que é aquela da vertical, lembra?
pela horizontal a gente fazia o ângulo vertical, pela linha do horizonte, e o zênite, a gente fazia o cálculo do ângulo zenital. Então, a gente, para não ter erro, a gente usa essa fórmula, que então é o zenital, né, da medida direta e da medida indireta. Você faz essa continha e já consegue ter o ângulo Z. Então, através dessa equação, a gente ainda pode calcular o erro. Qual que é esse erro da verticalidade? Então, é o Ezinho de E, onde a gente tira 360 dessa somatória das duas medidas. E daí, se por acaso não for possível medir o PD e o PI, né, o ponto direto e indireto, então daí a gente pode ir para essa outra equação. Eu vou só tirar aqui do compartilhamento maior, para que vocês possam ver que é o ZPD mais o erro, tá bom? Então, deixa eu ver só se alguém não tem nenhuma perguntinha ali. Vamos seguir, então, com o próximo ponto. Aqui temos o exercício, ó. Calcular o ângulo vertical isento de erro de verticalidade, então não tem erro, a partir das leituras que foram feitas, o ponto PD e o PI. Então, vamos lá. A gente diz que tem o ZPD de 88 graus, 56 minutos e 54 segundos, e o meu ZPI, que é então meu ângulo zenital, né, de leitura indireta, 271 graus, 0,5 minutos e 0,6 segundos. Então, note só, a fórmula estava aqui, ó, 360, vamos notar, aqui, que eu passei demais, aqui, 360, mais a diferença entre eles, do direto menos indireto divididos por 2. Então, colocando aqui no exercício, ó, 360, o ZPD menos o ZPI divididos por 2. Então, de novo, é aquela questãozinha, tem que saber fazer a diferença no caso desses dois ângulos. Então, ó, vai ser 271 graus, né, que é o ZPD. Então, vai ter que tirar 88 graus, 56 minutos e 54 segundos, menos o ZPI, que é 271 graus, 0,5 minutos e 6 segundos. Então, você vai fazer essa continha até achar esse resultado aqui de 88 graus, 55 minutos e 54 segundos. Então, vocês fazem na calculadora de vocês. Caso tenha alguma dúvida, a gente volta daí lá em sala de aula e consegue fazer no quadro bem devagarzinho para vocês irem entendendo esses cálculos. Mas é o que a gente já tinha visto na aula anterior, vimos hoje no começo da aula também, a diferença angular apenas, depois somando ainda os 360. Então, note como 88 menos 270 ia dar um número negativo aqui, mas os 360 ele deixou o resultado final como positivo. Então, tem aqui mais um exercício aqui sobre calcular agora o erro dessa verticalidade. Então, também é substituição na fórmula. O erro é 360 menos o ZPD mais ZPI divididos por 2. Nesse caso aqui, o erro deu menos 0 graus, 1 minuto e 0 segundos. Então, se o equipamento possui um erro de verticalidade de menos 1 minuto, que é o que deu o resultado aqui, os ângulos podem ser medidos dessa seguinte forma. Ó. Se ele era 88, 56 minutos e 54 segundos, o que ele teve de erro? Teve de erro bem no minuto. Então, ao invés de 56 minutos, ele foi para 55 minutos. Tá bom? Então, só tirei da tela cheia para a gente conseguir ver. Tá bom? Então, agora, a gente vai entrar um pouquinho sobre a orientação na aula 3. De qualquer maneira, então, fica como uma tarefa de casa para vocês fazerem esses cálculos já existentes, certo? Então, para vocês conseguirem calcular esses resultados que a gente vê aqui. Todos eles é substituição na fórmula. Então, a gente consegue fazer essas continhas apenas com os cálculos normais, então, ali da tabelinha, tá bom? Da lista de exercícios. É importante fazer, porque igual eu falo assim, para o questionário vocês já estão preparados e depois, futuramente, na hora da prova também, a prática já leva essa perfeição de conseguir fazer os resultados. E o que então vou só relembrar é que quando a gente tem realmente um erro na verticalidade, a gente vai inserir lá no resultado do grau que foi medido no final. Então, a gente viu aqui, nesse exercício, que ele teve um erro de um minuto,
Ele pode parecer pouco, mas ele deve também ser considerado aqui na nossa tabelinha. Então, deixa eu só pôr essa figura um pouquinho mais para cima, porque bem a parte aqui, para mim, aparece um escrito bem em cima aqui, ó, do ângulo. Então, a gente tem aqui o resultado deu 88 graus, 56 minutos e 54 segundos. Porém, como eu tive um erro mesmo, de 1 minuto, eu vou colocar ele ali, nele, para você calcular. O meu erro, nesse caso, ele deu negativo, por isso que eu retiro lá. Mas se esse meu erro tivesse dado positivo, eu faço o somatório e deixo, então, esse ângulo adequado. Tá bom? Vamos, então, só iniciar um pouquinho o que a gente vai ver na próxima aula, na aula 3. Mas, de qualquer maneira, então, essa aula 2, ela fica para vocês já disponibilizada, já está lá no AVA. Podem aproveitar, pega os slides, vão fazendo a continha do lado. Se alguém tiver alguma dúvida, na próxima aula a gente faz essas aulas no quadro, esses cálculos, para facilitar a aprendizagem. Então, com relação à orientação, a gente tem que lembrar que existem 2 nortes, né? A gente tem o norte geográfico, que é o norte que a gente está mais acostumado, está utilizando, mas também a gente tem o norte magnético. Então, o planeta Terra, ele pode ser considerado um ímã. Você sabe que quando vai passando corrente, ele gera um ímã. Lembra da disciplina de eletricidade, né? Quando a gente tem um campo magnético, é gerado também um campo de energia ao mesmo tempo. Então, o nosso planeta Terra, né, ele é um ímã, ele tem essa característica de também ter um norte magnético, que é devido à circulação dessa corrente elétrica do núcleo, que a gente tem ferro e níquel no seu estado líquido. Essas correntes, elas vão criando um campo magnético ao redor da Terra que vai exercer uma fonte de atração na agulha da bússola. Então, você só consegue utilizar a bússola realmente porque a Terra, ela tem um campo magnético também, senão ela não ia fazer nenhum efeito, né? Então, para você fazer a leitura na bússola, que já era comum desde os exploradores, descobrimento do Brasil, né, eles já estavam lá fazendo a utilização da bússola, aproveitando, então, desse poder magnético que a superfície terrestre tem. Então, aqui a gente tem um desenho mostrando o nosso polo, por exemplo, geográfico e o polo geomagnético. Notem que eles não são coincidentes, então eles não ficam exatamente um em cima do outro, bem certinho, né? O polo geomagnético, ele caminha um pouquinho para a esquerda, ele é um pouquinho mais tortinho. Da mesma forma, quando a gente leva em consideração o nosso equador geográfico. Nosso equador geográfico a gente fala como se ele fosse retinho, mas o equador magnético também ele é um pouquinho mais encurvado. Então, a gente tem o norte magnético e o norte geográfico, e a Terra, na sua rotação diária, ela gira em torno do eixo. Esse ponto de encontro do eixo da superfície terrestre, a gente tem o Polo Norte e o Polo Sul como os pontos, então, verdadeiros ou geográficos. Mas também temos os eixos magnéticos, eles não vão coincidir com o eixo geográfico, e essa diferença entre eles é que é dada, então, dentro do Polo Norte magnético e o Polo Norte geográfico, a gente chama de uma declinação magnética. Então, essa variação entre eles, já que eles não são coincidentes, eles não ficam sobre o mesmo ponto, a gente chama de declinação magnética. A gente tem agora também a conta sobre o azimute, que é uma direção do ângulo formado pelo meridiano de origem, com os polos magnéticos, geográficos e a direção que eu estou considerando. Ela vai estar variando a partir do norte de 0 a 360 graus. Então, a gente tem aqui essa divisão nos quadrantes, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Você pode ir calculando, então, os azimutes de cada um deles. E depois ainda temos o rumo, que o rumo é considerado o menor ângulo formado pela meridiana, que vai materializar o alinhamento norte-sul e a direção considerada. Nesse caso, o rumo varia de 0 a 90. Então, a gente viu aqui que o azimute varia de 0 a 360 e o rumo de 0 a 90. Esse sistema expressa o ângulo em função da quadrante que a gente está verificando. Então, primeiro ponto que a gente tem que saber: norte, sul, leste, oeste.
Depois disso, a gente começa a calcular os quadrantes. Então, no lado direito superior é o primeiro quadrante, como vocês podem ver nessa figura. Depois, aí embaixo, o segundo quadrante, que ele é no lado inferior direito. Daí, vai pular agora para o lado esquerdo. Então, abaixo, terceiro quadrante, que vocês podem ver aqui. E acima aqui, o quarto quadrante. Esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que fazer para a orientação. Então, norte, sul, leste, oeste, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Lembrando que entre eles também, então entre o norte e o leste tem o nordeste, né? De leste para o sul, sudeste. Daí de sul para o oeste, sudoeste, e de norte para o oeste, nordeste, né? Então, com isso a gente consegue, perdão, então, nordeste, noroeste, tá bom? Então, com isso a gente consegue ver quais seriam as condições de cada um deles. Então, quando a gente parte do norte, até ali a gente tem 30 graus e 15 minutos NE, porque ele vem do norte para o leste. Então, dependendo da direção que a gente está tomando, a gente coloca esse ângulo dessa forma. Então, para fazer a conversão entre um rumo e um azimuth, é preciso fazer cálculos das coordenadas em campo. Então, a gente tem aqui uma tabelinha, que também vou estar passando para vocês, vai fazer parte da prova, então ela vem junto com os formulários, né? Então, vem esse formulário para você conseguir fazer essa conversão do azimuth para o rumo e depois do rumo para o azimuth. Então, o rumo e o azimuth, quando ele tem um, que é do primeiro quadrante, eles são iguais. Agora, com relação ao segundo quadrante, o rumo do segundo quadrante é 180 graus menos o azimuth. Então, isso a gente vai ver um pouco mais a fundo na segunda aula, né? Na próxima aula, a gente vai poder fazer essas contas também de orientações e conversões entre rumo e azimuth. Então, o que eu trouxe mais importante para a aula de hoje? A gente tem o norte geográfico, uma leve inclinação para o norte magnético, e essa diferença entre eles é chamada da declinação magnética. É o ângulo, então, formado pelo meridiano verdadeiro e o meridiano magnético, que vai fazer essa variação entre eles. O órgão responsável para saber como que está dando essa inclinação é o Observatório Nacional. Então, aqui a gente tem o norte geográfico, o sul geográfico, e inclinado a gente tem o polo norte magnético e o polo sul magnético aqui para baixo. Então, esse caminho entre o polo norte geográfico e o polo norte magnético é que a gente chama de declinação. Ele é importante porque, conforme os cálculos que a gente for utilizando, a gente vai precisar desse valor da declinação magnética para você somar ou subtrair nas fórmulas. Então, a gente tem essa transformação entre eles, lembrando, então, que o azimuth vertical, né, dos meridianos, essa transformação entre os rumos e os azimuths com relação à sua orientação do norte geográfico e o norte magnético. Então, aqui temos um exercício, por exemplo, para a gente saber como que vai ser feito. Então, a gente já sabe que o azimuth verdadeiro em Curitiba é 25 graus, 25 minutos sul, 49 graus, 13 minutos oeste. E 45 graus e 21 minutos no dia 14 de maio de 2001, que corresponde a uma declinação de 17 graus e 32 minutos a oeste. Calcular o azimuth magnético para a direção em questão, tendo em vista que a empresa só tem uma bússola para isso. Então, ela só tem uma bússola e ela vai precisar calcular. Então, é só seguir a equação. O azimuth, né? E a gente faz esse somatório, esse Dzinho vai ser da declinação magnética. Então, a gente já tem lá que o azimuth vertical, ele é 45 graus e 21 minutos, é só substituir na fórmula. E essa declinação magnética, ele deu aqui também que era 17. Então, fica mais fácil da gente colocar só essa resposta ali e faz o somatório dos ângulos com os minutos. Nós temos para fazer a orientação as bússolas, que são os instrumentos idealizados para determinar a direção dos alinhamentos. Então, ele vai dando o caminho que deve ser tomado e consiste nessa agulha magnetizada, que ela é livremente suportada bem no centro do círculo horizontal, né? Também conhecido como limbo. Ele vai te dando a direção correta. Normalmente, antes de utilizar o instrumento, a bússola, a gente tem que verificar
fazer a checagem, calibragem e ver se está tudo certo. Uma das principais precauções a serem tomadas é com relação à sensibilidade. Quando a gente solta a bússola, se ela está em boa qualidade, ela vai realizar em torno de 25 oscilações. Ela faz o movimento, daí ela estabiliza. Também posso ver com relação à centragem. Vou fazer duas leituras opostas e ver se realmente diferem em 180 graus. Isso aqui está uma medição e depois, posteriormente, outra medição. Se essa variação está em 180 graus, para ela estar correta. E também posso estar verificando se a orientação da bússola está adequada com relação ao equilíbrio e nivelar ela com relação aos extremos da agulha. É importante lembrar também que a bússola, por ela levar em consideração as características eletromagnéticas, é influenciada, sim, sobre a presença de qualquer objeto metálico que você tem no meio. Então, se você está usando um relógio, canivete, algum material que tenha pirita, magnetita, ele vai fazer variação na tua medição. Então, o ideal é tomar cuidado. Então, vai fazer alguma medição, não esteja com o canivete perto, tira o relógio, para que você realmente consiga fazer essa medição certinha. Além disso, também tem outros campos magnéticos no próprio local onde você pode estar medindo. Então, locais de alta tensão, torre de transmissão, retransmissão, sistema de aterramento, tudo isso interfere na bússola. Por quê? Passa uma corrente elétrica muito alta. E a gente já sabe da física que quanto mais corrente elétrica é passada, vai haver a geração de um campo magnético também. Então, a gente tem que tomar sempre esses cuidados na hora da leitura com as bússolas. Então, uma das maneiras de se determinar a influência é verificar esse alinhamento. Então, o que a gente viu? Abriu a bússola, vê se ela faz 25 oscilações, beleza, estabilizou, depois faz uma medição, né, ao contrário, para fazer uma diferenciação entre 180 graus, para verificar se realmente ela está lendo de maneira correta. Um alinhamento num terreno com a ponta norte da agulha, então tem que ter esse posicionamento para verificar o rumo e o azimuth para eles darem resultados iguais. Tá joia? Então eu vou estar, como eu comentei com vocês, os slides da aula de hoje, eles já estão disponíveis para vocês ali no AVA. Eu recomendo então que nesses minutinhos vocês aproveitem para tentar fazer essas contas, né, com a calculadora e também fazendo essas contas no caderno, né? Ele facilita bastante para ir se preparando, entrando, ambientando sobre qual que é a forma que a gente calcula ângulos, conversões de minutos e depois conversões para segundos também, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico disponível, pode me perguntar aqui, pode me mandar um e-mail, vocês fiquem à vontade, tá bom? Mas por hoje seria isso. Eu agradeço a presença de todos que vieram, né, que participaram conosco, e daqui a pouquinho eu já vou estar disponibilizando a videoaula de hoje também, ali no AVA, então quem quiser ver de novo a aula pode ficar à vontade. Tá joia? Boa noite a todos, bom descanso, próxima aula a gente faz as continhas juntas. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para ir perguntando, que eu vou ficar por aqui também.